Na última parte, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que são extrínsecos, né? Aqueles fatores do ambiente que vão interferir no crescimento de micro-organismos. Então, só para a gente retomar, a gente está falando daqueles fatores que estão relacionados ao local onde o alimento ele está aí armazenado. Então, entre eles, nós temos a umidade relativa do ar, a temperatura e a composição da atmosfera. Então, se eu mudar a composição da atmosfera, eu vou permitir ou não o crescimento de micro-organismos. Então, vamos começar a discutir um pouquinho sobre o primeiro fator extrínseco, que é a umidade relativa. O que a gente tem para falar sobre a umidade relativa, que é, importante vocês saberem, que conforme aumenta a umidade do ambiente, aumenta a atividade de água do alimento. E se aumenta a atividade de água do alimento, consequentemente, se tem aí uma possibilidade maior de haver o crescimento de micro-organismos. Então, se eu controlar a umidade, eu consigo controlar essa atividade de água e, consequentemente, eu consigo evitar que haja aí a multiplicação de micro-organismos, né? E a combinação, então, portanto, né, da umidade relativa com temperatura também é uma combinação importante. E a gente sabe que quanto maior a temperatura, então temperaturas mais quentes, mais baixa vai ser a umidade, né? Então a gente sabe, e vice-versa, né? Quanto menor a temperatura, maior a umidade relativa do ar. Então a gente tem que pensar no alimento quando ele for armazenado em geladeira ou quando ele for submetido a um calor seco, por exemplo, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês sobre a temperatura. Gente, temperatura é algo que eu vou falar muito para vocês, né? O binômio tempo-temperatura vai ser extremamente importante e eu posso falar que é algo mais importante de todas as boas práticas de fabricação, né? Antes de eu começar a falar qual é a temperatura ideal, é importante a gente lembrar que nós temos aqueles micro-organismos, opa, cadê meu cursor? Chamados psicrotróficos, né, com a multiplicação de 0 a 7 graus, os psicrófilos, que é aqueles que se multiplicam de 10 a 15. Então, eu posso pensar, eu coloco alimento na geladeira e não vai haver o crescimento de micro-organismos. Não, pode haver o crescimento de micro-organismos, no caso aqui, principalmente aqueles deteriorantes, né? Aí o nosso grande perigo, que são os mesófilos, que eles estão aí, eles crescem na temperatura do ambiente, né? A temperatura que nós estamos acostumados à temperatura ambiental, né? Do ambiente de maneira geral, que é de 25 a 40 graus. E os termófilos, que são aqueles que crescem a uma temperatura de 45 a 60 graus. Então, a gente tem que tomar cuidado com todos os tipos de micro-organismos e lembrando que eles podem crescer na temperatura, sejam elas temperaturas mais quentes, temperaturas mais frias, né? Então, só para a gente retomar aqui, os micro-organismos psicrófilos e os psicrotróficos, eles são aqueles principais relacionados à deterioração de carnes, como eu falei anteriormente para vocês, de pescados, de ovos, frangos, entre outros. E existem algumas bactérias que são termófilas, que são patogênicas, né, como bacilos e como clostridium. Então, também tem que se tomar cuidado. Então, não basta eu atingir uma temperatura lá de 45, 60 graus, não basta, né? Justamente porque eu tenho micro-organismos e especialmente aqueles patogênicos que têm um crescimento em temperaturas um pouco mais elevadas. Então, aqui é para mostrar, né? É uma figura para mostrar a característica, né? Então, a gente tem aqui os psicrófilos, que crescem a uma temperatura, principalmente uma temperatura ideal de 4 graus. Os mesófilos, que é onde se tem a maior parte das bactérias patogênicas. Então, é importante vocês lembrarem, né? Que a maior parte das bactérias patogênicas são bactérias mesófilas. Então, elas crescem numa temperatura lá muito a temperatura do ambiente, ela tem uma preferência, que eu coloquei a temperatura ótima 39 graus, né? Mas na verdade a temperatura ótima é 35, tá?
35 graus é a temperatura ótima para que haja o crescimento da maioria das bactérias patogênicas. Aí a gente tem lá o grupo das termófilas, que é o Bacillus e o Clostridium, que cresce a uma temperatura de 60 graus. E lembrando que a gente tem aí as bactérias que são chamadas hipertermófilas e que crescem aí numa temperatura superior, né? Mas o nosso grande problema são as bactérias patogênicas e estão envolvidas, né, com o crescimento aqui, ó, nesse ramo, né, nessa temperatura principal. Então, levando para os extremos, então, ou mais frias ou mais quentes, já é o suficiente para a gente destruir bactérias patogênicas e ter uma segurança, né, e conferir segurança ao consumo desses alimentos. Então, para a gente reforçar, a temperatura ótima é aquela de 35 graus, mas lembrando que as bactérias podem crescer no intervalo de 8 a 90 graus, então lembrando que pode ter crescimento de bactérias, crescimento de micro-organismos em geral, mas a temperatura ótima é de 35 graus. E tudo que estiver fora dessa temperatura, nos extremos, vai ser extremamente importante para que haja aí o controle de micro-organismos, né, de maneira geral. Lembrando que as temperaturas mais frias, de congelamento e de resfriamento, pode até levar à destruição de micro-organismos, isso vocês vão ver também em tecnologia dos alimentos, né? Mas lembrando que tem aqueles micro-organismos que prevalecem aí nessa temperatura. Então, eu preciso saber, preciso tomar todos os cuidados quando se fala em congelamento, em resfriamento, principalmente a questão do congelamento, né? Todos os cuidados que se tem ao descongelar, no próprio resfriamento, então obedecer à data de validade, justamente porque há o crescimento de micro-organismos. Então, aqui é só para a gente mostrar a figurinha, né? Então, a temperatura, então a gente fala que a zona de perigo, né? Então, é entre 5 e 60 graus, que é aquela junção de mesófilas e termófilas, né? Então, a zona de perigo é de 5 a 60 graus, porque favorece a multiplicação de bactérias que são patogênicas, e temperaturas extremas, então aquelas acima de 70 graus e aquelas inferiores a 5 graus vão dificultar o crescimento de bactérias. Então, quando a gente tem temperaturas inferiores, as bactérias elas ficam inativas. Então, é importante a gente lembrar que temperaturas baixas pode até haver a destruição, mas ela principalmente inativa a ação, né, dessas enzimas. Agora, quando a gente tem temperaturas superiores a 70 graus, a gente tem uma destruição das bactérias. Então, isso é importante lembrar. Então, é um alimento que não tem aí bactérias, no caso, que seriam as bactérias patogênicas, tá bom? E como nós estamos falando então de temperatura, é importante a gente citar sobre o binômio tempo-temperatura, né? Então, temperaturas mais elevadas, então 74 graus, por exemplo, requer um menor tempo de exposição desse micro-organismo. Aí, por exemplo, 74 graus a 5 segundos a 74 graus é suficiente para que haja eliminação desses micro-organismos, né? A uma temperatura, então, de 70 graus, eu aumento o tempo, né, de exposição. Então, o que é importante a gente lembrar? Se eu tenho redução de temperatura, eu tenho que aumentar o tempo de exposição desse alimento a essa temperatura, para garantir que haja a eliminação desses micro-organismos. E percebam que temperaturas inferiores a 50 graus não há eliminação de micro-organismos. Então, tomar muito cuidado quando o alimento está em temperatura ambiente, quando ele fica muito tempo exposto em temperatura ambiente, tá bom? E aqui é para mostrar alguns modelos de termômetros. Hoje em dia está tão comum a gente observar, né, esse tipo aqui de termômetro, esse infravermelho, justamente quando nós entramos em shoppings, entramos em lojas, então se mede por conta aí do controle ao combate, né, ao Covid-19. Então, esse aqui está bem comum, né, que é aquele infravermelho. O que vocês usam bastante em TD, né, que é esse aqui, é o portátil. Inclusive, tem alguns que a gente até
coloca na manga, né, da camisa, dá até para encaixar, porque ele é realmente portátil, ele tem esse fundamento, né? Aí a gente tem aqui esse termômetro de haste, então tem o termômetro e a haste fica aqui, né? É muito bom para medir temperaturas de grandes proporções, né? Então, grandes quantidades, então se posiciona aí no meio de peças de carne, enfim, a gente consegue medir a temperatura. E tem aqueles termômetros que são os indicadores de temperaturas que ficam, no próprio equipamento. Então, no caso aí da geladeira, por exemplo, tá bom? E para finalizar, então, a composição do ambiente, né? Então, em ambientes em que eu consiga controlar a quantidade de oxigênio, então, sabendo que a grande parte das bactérias patogênicas crescem no ambiente aeróbico, né? Se eu aumentar a quantidade de gás carbônico e diminuir a quantidade de oxigênio, eu consigo controlar o crescimento de bactérias patogênicas no caso, né? Então, eu vou falar aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, o que a gente chama de atmosfera modificada, né? Aquelas embalagens que têm aqueles produtos que são almofadados, e a gente vai ver isso em tecnologia. Então, eu controlo a quantidade de gás naquele ambiente, então eu aumento a quantidade de gás carbônico, coloco um pouco mais de nitrogênio, diminuo a quantidade de oxigênio, e aí realmente eu diminuo, na verdade, a possibilidade de haver o crescimento de bactérias naquele tipo de alimento, né? Então, quando eu consigo controlar esse ambiente com um gás específico, enfim, eu consigo promover, né, essa diminuição do crescimento aí de micro-organismos. E daí, né, diante de tudo que nós colocamos, que nós expusemos aí para vocês, então, tanto os fatores intrínsecos quanto os fatores extrínsecos, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a teoria de Lessner, né, a teoria dos obstáculos de Lessner. Ou seja, né, pegar aqui meu cursor, eita, cadê meu cursor aqui? Empregar vários processos tecnológicos, e a gente começa a tecnologia dos alimentos falando um pouquinho sobre isso, né? Mas em higiene também é a mesma coisa, então a gente fala um pouquinho mais sobre esses procedimentos tecnológicos, aplicar esses procedimentos tecnológicos, controlando, alterando aí as suas características, né, as características intrínsecas, as características do próprio alimento, né, são chamados os fatores intrínsecos, e controlando o ambiente onde esse alimento está, né? Se eu fizer uma porção de medidas, adotar uma série de medidas pensando tanto nesses fatores intrínsecos quanto nos fatores extrínsecos, a gente consegue controlar e até mesmo evitar, né, ao máximo o crescimento de micro-organismos de maneira geral, né? No nosso caso, principalmente as bactérias patogênicas, que são aquelas que vão levar problemas à nossa saúde, né? Mas também devem ser considerados aqueles micro-organismos que são deteriorantes. E, então, para ilustrar, né, os obstáculos de Lessner, né, a teoria de Lessner, ou seja, é você adotar vários processos tecnológicos. Então, se eu modificar a temperatura de exposição deste alimento, por exemplo, né, aumentar a temperatura, modificar a atividade de água desse alimento, né, modificar a pH, né, por exemplo. Então, se eu adotar, conhecendo então os fatores intrínsecos e extrínsecos que favorecem o crescimento de micro-organismos e trabalhar em cima desses fatores, adotando esses processos tecnológicos, seja ele temperatura, modificando a atividade de água, modificando o pH, vão criar uma série de obstáculos para dificultar o crescimento de micro-organismos. Então, isso representa a teoria de Lessner, né? A teoria dos obstáculos de Lessner, tá bom? E respondendo, então, a pergunta,
Por que não se deve, né, então pegar aqui meu cursor, por que não se deve utilizar apenas um fator para proteger o alimento, né, para evitar que haja a multiplicação microbiana? Por que eu preciso usar vários fatores? Porque a gente precisa lembrar que o alimento é um conjunto de fatores. Então, existe a questão dos fatores extrínsecos, então qual é a condição que esse alimento está, né, armazenado, então umidade relativa, a temperatura e a presença de gases, e ao mesmo tempo associar as características do próprio alimento. Então, associar a sua atividade de água, a estrutura biológica, o seu pH, a presença de nutrientes, dos fatores antimicrobianos e a presença do seu potencial óxido-redução. Então, é importante a gente lembrar que não basta só as características intrínsecas, mas as características extrínsecas também, e tudo isso associado é que vai ser importante para que haja o controle do crescimento aí de micro-organismos. Então, por isso que eu preciso lembrar e saber de todos esses fatores para que eu possa adotar um processo, né, um processo tecnológico, uma medida para poder aí evitar que haja esse crescimento, né, a contaminação e a multiplicação de micro-organismos. E aí vem a historinha, e a gente discute também isso em aula, né? Então, eu vou deixar algumas coisinhas para a gente discutir em aula. Então, ontem no almoço, né, a minha sogra descongelou a sobra do pernil do Natal. E aí a preparação estava ótima, realmente, né? O pernil, e aí até pedi a receita. Só que na noite eu passei muito mal, com vômitos, diarreia, e aí não sei o que aconteceu. Então, isso é muito comum, né? A gente visualizar, a gente lembrar desse tipo de informação e até mesmo nós, né, passarmos por esse tipo de problema. E aí, o que será que pode ter acontecido? Pensando nas características tanto intrínsecas quanto extrínsecas, né? Como é que esse alimento foi armazenado? Né? Como é que esse alimento ficou exposto depois de pronto? Será que ele atingiu a temperatura? Outra coisa, né? Que características intrínsecas que esse alimento tem, né? O pernil, ele tem, né? Para favorecer ou não o crescimento de micro-organismos. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso na aula. Bom, gente, terminando, né, a parte de fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que favorecem aí o crescimento, essa aula. E aí a gente conversa um pouquinho mais durante a nossa aula propriamente dita, tá bom? Beijo, até mais!